Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Sim? Simbora para nossa aula de número, deixa eu checar aqui, número 58. Uau! Bom, de repente, se você estiver vendo esse vídeo, tem uma boa notícia, né? Nós já voltamos com as aulas de forma... nós voltamos com as aulas de forma parcial, né? Não voltamos de forma integral ainda, então nós estamos retomando de forma sutil as nossas aulas, ok? E talvez 2020 tenha sido um ano realmente para que a gente possa fazer essa reflexão, né? E tudo mais, para que a gente possa criar um novo entendimento e desenvolver outras formas, né, de se ministrar conteúdo. E vamos ver o que vai acontecer em 2021, né, gente? É o que nos resta. Ok? Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, eu espero que vocês estejam bem. Tá bom? Simbora! Nós estamos nos debruçando no assunto da história do teatro. Então a gente falou bastante sobre teatro grego. Nós estamos falando agora sobre teatro romano. É importante lembrar que eu estou gravando um vídeo aqui na minha cozinha. Professor, você tem um mapa na cozinha? Eu tenho, porque eu gosto de acordar de manhã, pegar uma xícara de café, curtir o mapa. Podia ficar na sala, no quarto, mas eu gosto na cozinha. Beleza? O que mais? Bom, falamos bastante do teatro grego, estamos falando sobre o teatro romano. Tô gravando vídeo na minha casa, então às vezes passa carro na rua, é moto, é o vizinho, é aquela coisa toda. Todos os contratempos que se tem quando se grava em casa. Sim? Bom, falando sobre o teatro romano, nós passamos pela transição do teatro da Grécia para Roma, passamos sobre os autores que fizeram essa transição, falamos sobre as fábulas, falamos sobre os três grandes nomes, né? Plauto, Terêncio e Sêneca, que foram os três grandes dramaturgos. Foram só eles? Não, mas vamos dizer assim, foram as obras desses caras que chegaram pra gente, né? E vocês vão entender por que muitas coisas não chegaram pra gente também. Nós vamos entrar num período histórico que é muito importante a gente compreender, e é nesse período em que a gente entende porque muitas coisas chegaram fragmentada para os dias de hoje, né? Então vamos ver assim, se nós avançamos algumas etapas do ponto de vista do conhecimento, das artes, por exemplo, podemos dizer que nós poderíamos avançar muito mais. É isso. Podemos dizer que nós poderíamos avançar muito mais se esse período não fosse tão prejudicial para, vamos dizer assim, para a expansão do intelecto. Ok? Então, nós estamos falando ainda sobre Roma, mas nós já vamos encontrar Roma numa outra conformidade. Por quê? Porque vamos pensar que Sêneca viveu ali, né, em meados, nos anos iniciais da Idade de Cristo, né? Nós temos aí 500 anos praticamente de Império Romano, de imperadores romanos intercalando no poder, e nós vamos ter uma produção cultural muito rara, e vamos pensar assim, e se houve, foi destruída. E nós vamos entender por quê agora, ok? Então vamos lá. Teatro medieval. Vocês já ouviram falar da Idade Média, né? O que foi a Idade Média? Vamos pensar na Idade Média no período em que Roma se converte, né? O Império Romano se converte ao cristianismo por volta de 500 depois de Cristo, né? Então Cristo nasceu 500 anos depois. O imperador romano se converte ao cristianismo e ele transforma o cristianismo na religião oficial de Roma, né? Só que Roma já vinha, o Império Romano já vinha se fragmentando, se desfazendo, né? E aí vão acontecendo uma série de episódios que fazem com que esse império se fragmente. Porém, a religião oficial vira o cristianismo, certo? E aí nós vamos entrar no conceito da igreja, aquela coisa toda que vocês já sabem.
E nós vamos ter a igreja tendo um peso político muito forte. Bom, vamos fazer uma contextualização e depois a gente avança para um pouco do estilo do teatro medieval, tudo bem? Então vamos lá, teatro medieval. No início do século IV depois de Cristo, século IV depois de Cristo, é considerado, por exemplo, quando a gente pensa assim, século IV é o que a gente chama de 301 depois de Cristo, já é considerado o século IV, certo? Então vamos lá. No início do século IV depois de Cristo, o cristianismo não só deixava de ser perseguido, né, como também se tornava a religião oficial de todo o Império Romano. Os povos bárbaros que invadiriam os domínios romanos a partir de então não seriam os únicos iconoclastas a violentar e lesar o legado artístico greco-romano. Iconoclastas são pessoas que se opõem a uma determinada religião ou uma determinada filosofia ou uma determinada crença, ok? Vamos lá. Já no século VI depois de Cristo, praticamente 501, já é considerado o século VI, tudo bem? Já no século VI depois de Cristo, quando as principais cidades do Império ainda não haviam sido dominadas, a igreja havia destruído grande parte da obra dramática greco-romana e os teatros achavam-se fechados por determinação sua. Olha que coisa. As representações estavam rigorosamente proibidas e quem o fizesse em público corria sério risco de vida. Os atores excomungados passaram a vagar, errantes, fazendo tímidas representações em terras que o poder eclesiástico não os pudesse alcançar. O motivo de tal perseguição é, de certa forma, óbvio. Tendo o teatro ocidental se originado dentro da religião grega e desde então estar povoado de deuses pagãos, sincretizados facilmente com os deuses romanos, diante da necessidade da nova religião oficial de se firmar, não era conveniente que o teatro, um veículo de antigas ideias religiosas, continuasse a se manifestar livremente para a gente do povo. Olha que coisa, né? Em outras palavras, eles sabiam que o teatro havia se originado na Grécia e que se originava nas festas dionisíacas, que era um deus, ok? Se eu quero configurar a ideia de um único Deus, de um Deus, eu não posso fazer dessa religião, eu não posso vincular essa religião a outros tipos de ensinamento ou a outros tipos de crença, ok? E como eu domino politicamente esse território, eu posso impor o que é o certo e o que não é certo. Inclusive destruir, né, ou manipular, ou deter todo o conhecimento adquirido previamente, né, adquirido antes daquele período. Que coisa, né? Que mais? Do mesmo modo, as críticas destiladas pela comédia eram perigosas à nova ideologia, já bastante distanciada dos ensinamentos de Jesus Cristo. É a época em que os concílios, mais do que a Bíblia, ditam os preceitos religiosos a serem seguidos. Difícil, né? Nesse período surgem os menestréis. Quem eram os menestréis? Artistas dotados de grande versatilidade, que eram ao mesmo tempo músicos, cantores, dançarinos, acrobatas, atores e palhaços, acumulando ainda simbolicamente as funções de dramaturgo e diretor, já que atuavam de improviso. Foram imediatamente descobertos, perseguidos e, nos séculos 8 e 9, estavam praticamente extintos. Somente no século 12, período historicamente conhecido, denominado de Baixa Idade Média, nós temos a Idade Média, Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então lá, por volta do século XII, né,
é o período que nós vamos chamar de Baixa Idade Média. E por que é chamada de Baixa Idade Média? Porque já havia um levante da população ali se opondo aos mandos da igreja. Não tem como dizer de outra forma, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Somente no século XII, período historicamente denominado de Baixa Idade Média, que se estende em alguns países até metade do século XV, em outros até meados do século XVI, é que a igreja, incapaz de conter totalmente as manifestações artísticas profanas, resolve pôr o teatro ao seu serviço. Sim, assim como os gregos extraíam os temas de suas tragédias da tradição de seus mitos, o teatro religioso tinha como fonte para sua dramaturgia as Sagradas Escrituras. Esses espetáculos, a princípio, eram representados no interior das igrejas, passando depois às portas das mesmas, e os atores eram os próprios padres, que representavam em latim. Com o tempo, os espetáculos se transferiram para as praças públicas, sendo representados na língua corrente do país, com atores voluntários arregimentados entre a população. A Idade Média não construiu um edifício teatral. Nas praças, erguia-se um palco provisório. Espalhavam-se bancos para o povo, cobertos por uma tela imensa fixada por cordas. E, para os mais ricos, construíam-se camarotes, alegremente decorados, que após as representações eram fechados à chave. Os espetáculos que essa plateia assistia não respeitavam nenhuma das regras da unidade descrita por Aristóteles, né? Quanto ao tempo, podiam durar vários dias. Tanto a ação da peça como o próprio espetáculo, em relação ao espaço, a ação se transportava, literalmente, pelos diversos lugares onde se passavam as cenas da peça, e o público seguia os padres atores, como numa procissão. Quanto à unidade de ação, o drama litúrgico não somente se valia de enredos paralelos, de sermões que nada tinham a ver com a peça, como também misturava indistintamente cenas de profunda tragédia com cenas cômicas, dignas das mais altas farsas. Com o passar do tempo, esse teatro foi sendo dotado com diversos aparatos. Tal como no teatro grego, foram criados mecanismos para a aparição de santos e demônios e para a realização de milagres. Com a complicação dos cenários e o espaço teatral adquiriu uma certa unidade, que, por sua vez, influenciou também no tempo da ação e da representação. Pois sem a mobilidade e a correria que as antigas encenações exigiam, a duração dos espetáculos deixou de ser tão extensa. Juntamente com esses progressos, os figurinos medievais foram se tornando extremamente luxuosos. Tudo isso serviu para tornar o teatro medieval bem mais ao gosto do público, né? Tornar o teatro medieval bem mais ao gosto do público, que se deleitava com os efeitos especiais proporcionados pelos maquinismos e fogos de artifício. A maioria dos estudiosos e pesquisadores costuma dividir o teatro medieval em 4 gêneros. Alguns apontam como sucessivos e outros como coexistentes. Mesmo assim, não existe uma ordem clara que determine qual desses gêneros apareceu primeiro. Sim? Então, essa foi a nossa introdução ao teatro medieval. E na próxima aula nós vamos falar sobre a divisão dos gêneros do teatro medieval. Maravilha? Avião passando. Projeto Faça Arte na sua casa, professor Paulo. Até a nossa próxima aula. Fiquem firmes. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Valeu!